Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca valorizar e também resgatar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, os nossos pioneiros. E nesta semana a nossa entrevista é com o casal João e Neiva da Cruz. Eles estão aqui em Francisco Beltrão desde a década de 60 e têm uma história ligada às comunicações, principalmente a implantação de rádios e TVs, não só aqui no nosso município, mas por todo o Brasil. Vamos conferir essa história. Eu sou natural de Clevelândia, eu me criei na região, aí perto de Clevelândia mesmo, mas eu nasci em Clevelândia. Aí meu pai morou sempre na região, filho de agricultor, né, minha família do interior, e eu vim para cá no final dos anos 60, por ali. Estive aqui nos anos 60, eu comecei em Beltrão. Beltrão já era uma cidade formada, já tinha calçamento, tinha alguma coisa. Uma coisa que eu sempre falo e acho lindo de Beltrão, que já naqueles anos você tinha, além de ter começado o calçamento, mas existia telefone já automático, lá do início, né? Isso eu meio conhecia o telefone interior aqui. Então era muito bonito, porque era tudo automático, você discava, você não tinha auxílio de telefonista nenhuma. Isso lá, já quando eu cheguei aqui, já tinha telefone. E então eu fiquei por aqui. Depois lógico, depois eu vou falar sobre eletrônica, mas eu casei em 1973 com a Neiva Chaves da Cruz. Nós temos 3 filhas, né, 2 gêmeas, que é a Elisângela Cristiane e a Kelly, que é a mais caçula. A Kelly até trabalha hoje na Rede Massa, quando nós tínhamos parceria. E vivemos em Beltrão praticamente a vida toda aqui. Teve uma época que meus filhos estudaram em Curitiba, a gente tinha apartamento em Curitiba, seguia para lá, voltava, mas nunca desligamos aqui de Beltrão, a gente ficou sempre ligado com os filhos lá e tal. Eu desde criança sempre gostei do rádio, né? Quando não existia nada, eu gostava de ouvir rádio, gostava de coisas assim. Mas quando eu me dediquei mesmo à eletrônica, eu fui para Curitiba, lá naquele tempo. Daí eu me dediquei justamente na área de eletrônica, rádio e televisão. Tanto é que eu conheço bem de rádio e televisão a parte de transmissores, né? O transmissor de televisão, de rádio, eu aprendi lá, né? Então, sempre me dediquei e trabalhei até... Não vou precisar os anos que eu precisei fazer isso, mas depois, logo em seguida, vim em Beltrão aqui. Aqui em Beltrão eu tive parceria com o finado Domingos Bertagnoli, que nessa área de televisão ele foi pioneiro aqui em Beltrão, né? Ele que trouxe o sinal de televisão de Curitiba para cá, para a região. O sinal passava de lá de Curitiba, vinha para Ponta Grossa lá Lagoa Seca, Chupinzinho ligava para Pato Branco, Beltrão e Jacutinga, e daqui seguia até a Foz do Iguaçu essa rota. Sobre a TV rodoviária foi uma coisa assim, justamente quando eu estava estudando eletrônica, eu ia muito a São Paulo na época, né? E daí eu via na rodoviária São Paulo, TV rodoviária, e eu fiquei curioso com aquilo, né? Naquela época eu ia para lá e tal, eu ia muito seguido São Paulo, que fazia os cursos de televisão lá, ia para os canais, para as emissoras, ou muitas vezes ia para a fábrica de televisão, né? Então, fiz muita amizade lá em São Paulo, nisso aí, e daí aquilo me chamou muita atenção. Daí, depois, eu já estava trabalhando com eletrônica fazia tempo, né? Quando me surgiu essa ideia. Inclusive, eu já trabalhava com repetidor de televisão, que a TV rodoviária foi em mais ou menos em 73, 74, não lembro bem,
que eu montei a TV rodoviária. Montei lá um estúdio, tinha vários televisores, montei uma mesa de corte. Era difícil, usando videocassete da época, recém-lançado os videocassetes. Então tive muita dificuldade, as fitas arrebentavam, aquela coisa toda. A parte externa, quando precisava fazer a reportagem, só depois de algum tempo que eu conseguia adquirir uma câmera com videocassete já com baterias, podia carregar só com fiozinho a câmera, mas demorou muito tempo. Então, era um negócio assim que era um sonho mesmo, montar uma televisão. Então, o começo da televisão minha foi na TV rodoviária, né? Inclusive lá eu conheci o Jorge Lacerda, conheci o Ivo Pegoraro. O Ivo acompanhou muito a TV rodoviária, fiz muita matéria com o Ivo. Nós ia para o interior do município, aí ele trabalhava na Carpa, acho, não me engano, e daí ele dizia: João, você está disponível para nós ir lá filmar lá, tá. Eu ia com ele. Então o Ivo acompanhou bem esse negócio de TV rodoviária, ele sabe bem. Daí, depois eu acabei vendendo para o Domingos Bertaioli, porque nós tínhamos uma amizade boa, eu vendi para ele. Depois, não sei quanto tempo funcionou, era ele e o Peninha, isso acabou depois passando para outras mãos e acabou acabando. Mas foi um negócio bom, um negócio assim que despertou vontade de ter um canal de televisão em Beltrão. Que depois, muitos anos depois, eu posso falar na segunda parte para você como é que surgiu a Rede Massa aqui, como é que surgiu o canal de TV, como que surgiu a TV educativa aqui, posso falar para você, que foi amizade com o pessoal, com o Vilmar, aquela coisa toda, ele me procurou, então eu posso falar mais frente para você. O Jorge, ele achava assim bastante, ele fez uma amizade comigo justamente porque era casa da TV rodoviária. Daí ia lá e conversava comigo, ele ficava lá, eu tinha um pequeno estúdio, ele ficava lá batendo papo comigo, e daí ele me convidava para umas palestras, para dar palestra na faculdade, ele tinha muita ligação com a faculdade. Daí ele marcava lá, eu ia dar uma palestra, explicar como é que funcionava a eletrônica, a televisão, como é que era o princípio da eletrônica, como é que era o princípio da televisão, que eu entendo bem sobre eletrônica por causa disso aí, eu aprendi mesmo lidar com equipamentos eletrônicos, tendo conhecimento de como funciona um televisor, como funciona uma câmera, como funciona um transmissor, como é que emite o sinal, como é que recebe o sinal, tudo isso eu aprendi, né? Então, na eletrônica, realmente, hoje é digital, mas eletrônica básica, eletrônica analógica, eu entendo muito mesmo. A ordem técnica da parte das prefeituras. Então, eles tinham que arranjar a técnica, a coisa toda. Então, o seu Domingos já dava manutenção para isso, para o repetidor de televisão. Mas como ele sabia que eu entendia e que eu trabalhei um tempo junto com ele, daí, na verdade, ele me indicou numa reunião que teve em Pato Branco, ele falou: ó, tem que contratar um técnico e tal para ajudar a dar manutenção nas repetidores. Já tinha muitos repetidores, tinha perto de 30 municípios, 40 municípios que precisavam de manutenção. Aí eu comecei a dar manutenção através da ANSOP. Na época eu não me lembro quem que era o presidente, mas ele me chamou e falou: ó, Domingos, te conhece bem e tal, quer que você ajude e tal, tal, assim. Daí nesse meio tempo eu entrei trabalhar com as repetidoras, eu cuidava através da ANSOP na época. A ANSOP era a ANSOP que me pagava. E eu percorria a região. E eu fiz muito, porque nós tinha toda a região, era 30 e poucos municípios aqui na região. Daí, nesse meio de tempo, surgiu a Radipar, que era uma criação do governo do Álvaro Dias. Álvaro Dias, que havia muita reclamação dos prefeitos, que eles gastavam muito com o repetidor de televisão, queriam que o Estado assumisse. Aí, nessa época, o Álvaro Dias criou a antiga Radipar. Daí, como eu tinha bem entrosamento com o pessoal lá de Curitiba, da Escola Técnica, o Marcos lá, que já estava trabalhando na Radipar, e daí ele chamou eu e o Domingos para conversar, para dar manutenção através do Estado.
passar para o estado, mas daí o estado era todo o estado, não era só Beltrão, região aqui de Cascavel, era todo o estado do Paraná. Daí eles chamaram eu e o Domingos Bertaioli lá, o Domingos na época deu, ó, João, só assuma se você assumir junto. Eu digo, tá, tudo bem. Daí nós fomos para lá, fizemos um contrato com a antiga Radipar, e daí saiu essa manutenção da ANSOP e das prefeituras. Ficou através do governo. Daí nós éramos funcionários do governo, né? Eu e o Domingos, né? Daí foi montada uma superintendência aqui em Beltrão, o Domingo foi o primeiro superintendente, depois o Domingo saiu, daí fiquei eu, daí ficou um tempo, daí ficou isso até entrar o governo Richa. Daí, nessa época, daí nós reimplantamos todo o sistema de televisão em todas as cidades do Sudoeste. Foi feito nova casa, nova abrigo para televisão, novas torres, foi instalado novos equipamentos, já equipamentos melhores, né? Melhorando o sistema de televisão. Porque a televisão, na época, era muito deficitária, o sinal. E nós tínhamos esse sistema analógico, vinha tudo por vias repetidoras, né? Desde Curitiba até aqui. Daí, uma época, a Globo, esses canais aí passaram para transmitir via micro-ondas da Telepar. A Telepar tinha 3 canais de micro-ondas na região, né? Mas esses 3 canais de televisão eles usavam para telefonia. E daí a disponibilidade da micro-onda era das 2 da tarde do meio-dia até as 2 da tarde. Daí cortava o sinal. Daí voltava só às 6 da tarde até meia-noite. Era assim. E tinha no começo era só o Globo que tinha, né, esse canal. Depois veio também a SBT através do canal 4 Curitiba. Então, era muito restrito esse horário para trabalhar. A gente tinha que, às vezes, ficar até umas horas da noite consertando, porque não tinha sinal, né? Você, às vezes, tinha tarde inteira, mas tinha que esperar o sinal entrar para você ver como é que estava. Então, foi uma época muito difícil. Daí ficou esse sistema aí até o governo Richa. Eles instalaram quase todo o Paraná. Eu andei por todo o Paraná. Até eu falo aqui que a fibra ótica, por exemplo, eu conheci em 1900, não, lá em 82, tá? A fibra ótica. Quando começou a fibra ótica no Brasil, a Sims doou para a Radipar 1000 e poucos metros de fibra ótica. Nós fizemos um link da TV Londrina até a torre lá. Foi feito lá. Eu participei desse evento, mas só que nós ia mais para assistir como é que era usada a fibra ótica, como é que eles faziam as emendas nos cabos, mas eu conhecia a fibra ótica lá em Londrina. O meu conhecimento sobre televisão, como eu estava bem entrosado dentro da televisão, eu comecei a ter muita amizade com os principais, esse povo de televisão, Globo, SBT, Bandeirante, depois, no começo era a antiga Rede Manchete, depois passou para a Rede TV, mas eu fiz muita amizade com esse pessoal. Outra, eu comecei a representar empresas de São Paulo, que era a Mapra em Sorocaba, que fabricava antena slot. E São Paulo tinha a Telavo, que era a antiga Alvotel, fabricava os transmissores. Daí eu fiquei representante deles na época. Daí eu tinha muito contato, eu viajei muito em São Paulo, tive que ir muito a São Paulo, viajar muito. Eu viajava só de Beltrão a Curitiba, tinha que ir de ônibus. Ou eu de carro, deixava o carro lá, depois ia de avião. Mas era uma correria para mim, ir e voltar. Então eu trabalhei muito tempo, então tive uma ligação muito grande com as emissoras de televisão, porque eu ia por quase todo o Brasil. Eu ia participar de exposição, feira, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, todo esse lugar. Eu estava sempre lá. E daí eu tinha um contato muito grande com o pessoal que fabricava o equipamento e com as emissoras de TV. Eu fiz uma amizade muito grande. Depois comecei a viajar para outros lugares, recebi convites para ir em exposição fora do país, daí da NAB, a NAB lá em Las Vegas, daí fui para a NAB em Las Vegas. Eu tive em 3 exposições em Las Vegas, que é a maior feira de rádio e televisão é lá em Las Vegas, né? Então eu ia lá, as emissoras
precisavam de algum equipamento, elas recorriam os técnicos, os engenheiros que iam lá em Las Vegas conhecer os equipamentos. Então eu tive essa chance muito grande de conhecer muita gente ligada à televisão, né? Fazia amizade, e daí isso aí abriu um leque para mim. Não era meu trabalho, daí como era ligado às emissoras de TV, eles me procuravam, me davam, lá em tal lugar precisa de um transmissor, lá você tem que ir lá fazer estudo, traçar perfil, tudo, então me indicavam. Daí eu tive essa chance muito grande, me destaquei bem na eletrônica, justamente por causa das emissoras de televisão, as amizades que eu tive e as viagens que eu fiz nessa exposição, que eu nunca perdi. Quando me convidavam, eu ia mesmo, participava. Está chegando o maior evento da cadeia leiteira do sudoeste do Paraná, a 9ª Via Tecnológica do Leite. Nos dias 29 de junho a 1º de julho, no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Você terá a oportunidade de conferir as últimas novidades em tecnologia e nutrição para a produção leiteira. 9ª Via Tecnológica do Leite. Nutrição é produtividade. De 29 de junho a 1º de julho em Francisco Beltrão. A dificuldade de trabalhar com repetidor de televisão eram muitos, porque, primeiro, no começo não tinha nem estradas asfaltadas, eram poucas estradas asfaltadas, então você tinha dificuldade até para chegar no local, né? Mas eu tive, assim, uma equipe boa que trabalhava comigo na época, então nós distribuíamos serviços, assim. Eu tinha o Finado Norino, que me ajudou muito, foi sócio de uma empresa que eu tinha, que se chamava-se Transtel. Essa Transtel, nós chegamos a ter 40 municípios, dando manutenção para 40 municípios. Sabe que todos os municípios tinham, na época, já 2, 3, 4 equipamentos, até 5 equipamentos. E nós dávamos manutenção para todos esses equipamentos. Daí, nessa época que eu tinha aqui na região, daí nós fomos convidados para trabalhar na região sul, lá, por causa que lá também tinha a mesma dificuldade daqui, que aqui tinha ANSOP, lá tinha ANSUPAR. ANSUPAR tinha 11 municípios agregados, né? De General Carneiro, São João do Triunfo, lá, Cruz Machado, tudo que é lugar, Antônio Linto, que é próximo de Curitiba. Nós chegamos a fazer manutenção até na Lapa, lá bem próximo de Curitiba. Então, o mais longe que tinha era São João do Triunfo daqui. Mas daí nós assumimos a região de lá e dava manutenção. Teve uma época que eu morei até em União da Vitória, fiquei 2 anos por lá, mas eu ficava morando lá e aqui. Eu ficava um tempo lá e voltava para cá, quase semanalmente. Depois trocamos, aí ficou o Finado Norino morando lá, em União da Vitória, porque ficava muito longe, assim, tinha coisas que sempre ocorrem. Quantas vezes a gente chegar aqui em Beltrão, aconteceu um negócio, tem que voltar. Então tivemos muita dificuldade nesse quesito, né, que é estradas ruins, né, e outra porque era longe, então tinha que se deslocar. Muitas vezes até contei antes que eu tive um problema lá em São João do Triunfo, que é lá perto de São João do Purunã, quase, e eu era na Copa do Mundo, aí no outro dia tinha jogo, na Copa do Mundo estava fora, né? Então eu tive que sair daqui, eu e uma outra pessoa, um ajudante meu, e fomos para lá, mas nós tínhamos outros problemas para frente, que era instalar uns equipamentos em Pinhão, para eles assistir também a Copa do Mundo. Nós fomos para São João do Triunfo, nessa época, e reservamos a hotel em São Mateus, que é de uns 30 quilômetros, deixamos todas as nossas coisas em São Mateus do Sul e fomos para lá. E deu um problema sério nos equipamentos lá, porque tinha dado um raio, tinha derrubado tudo. E nós trabalhamos a noite inteira nessa estação, para deixar no ar. Quando eu consegui pôr no ar, era de manhã já, assim que terminamos, fulano, eu saí na porta da casinha de abrigo da televisão lá, olhei para fora, o sol estava começando a sair. Saímos de São João do Triunfo, voltei para São Mateus do Sul, nós já nem usamos o hotel, pegamos nossas coisas e vamos para Pinhão, voltamos para Pinhão, volta ali por dentro, atravessa ali a barragem ali, e viemos para Pinhão. Daí nós tínhamos que instalar 2 equipamentos em Pinhão. Trabalhamos o dia inteiro sem dormir, né? Comia lá no animal e trabalhar.
e conseguimos deixar no ar, chegamos aqui umas horas da tarde, no outro dia, né, de tarde. Assim, mas conseguimos, nós nunca deixamos assim nada que a pessoa tivesse que reclamar, o João não veio, os técnicos dele não vieram, nós não deixava. Reunião, eu nunca deixei de participar de uma reunião da SOP e nem da SUPAR. Eu marcava e eu ia. Eles marcavam, o secretário marcava, você pode vir, João, pode vir e tal. Você tem que falar hoje na reunião aqui, se cita. Marca, era Laércio o nome do rapaz que trabalhava, Laertes. E ele me ligava e eu ia daqui participar da reunião lá naquela região. Às vezes era em São Mateus, era longe, Cruz Machado. Então era uma dificuldade tremenda. Aqui na nossa região também teve dificuldade. Aqui, Mangueirinha, por exemplo, é longe, a estação ficava a mais ou menos 30 quilômetros da cidade. Era no meio do caminho, lá no mato, um trecho ruim de chegar lá. Então, o que lá eu fazia? A pessoa da prefeitura me ligava, João, tem um problema assim, sem precisão que você venha aqui. Então, quando eu tinha alguma coisa que eles tinham que acertar, uma coisa assim, eu combinava com o secretário da prefeitura, alguém da prefeitura, que eu ia arrumar lá a televisão para eles, e ele ficava acompanhando o sinal lá em Mangueirinha. Quando entrou no ar, ficava tudo no ar, ele saía de lá e ficava esperando ele chegar ali na estação. Porque ele primeiro recebia o sinal, estava em hora de lá, ele vinha ali. Então não foi uma e duas vezes que isso aconteceu na minha vida, de ter que passar por essas dificuldades. A TV educativa surgiu numa época em que o Valmor sonhava muito em ter uma TV aqui em Beltrão também, não como TV educativa, mas o caminho mais próximo seria a TV educativa na época, porque por causa das concessões, que as concessões é concorrência pública, né? E a TV educativa é outro caminho. A TV educativa você tinha que montar um grupo, fazer uma sociedade, uma fundação, né? E convidar algumas pessoas e participar e montar. Mas isso exige, você além de fazer essa fundação, exige um estudo de viabilidade do canal. Né? Então ele tem que fazer esse estudo de viabilidade e fazer um processo também técnico, né? Porque senão eles não aprovavam. Daí na época, como o Valmor sempre me conheceu, sabia que eu era ligado nesse negócio de televisão, ele um dia me encontrou lá no Santa Fé, assim, veio conversar comigo. João estava conversando comigo, daí ele pediu, João, como é que nós fazemos por uma TV educativa aqui em Beltrão? Você tem como pôr uma televisão? Eu disse, Mirizo, tem, sim. Só que você tem que seguir tudo uma norma, um processo. O que tem que fazer? Eu digo, primeiro tem que fazer um estudo, né? Se cabe uma TV educativa aqui. Ver se tem canal disponível, né? Porque se não tiver canal, não vai conseguir. Segundo, você tem que contratar um engenheiro, vai fazer esse projeto. Tem que ser com um engenheiro que vai fazer, de viabilidade técnica, tudo, e vai pôr o que você precisa de equipamento, tudo isso aí. Mas e como que eu faço? Eu digo, se quer, eu vou indicar uma pessoa muito ligada a mim, lá em Curitiba, que é o Marcos Alberti, né? Engenheiro, tal, a gente trabalhou junto, na TV educativa, na Rádio Par, na Escola Técnica do Paraná, tal, expliquei para ele. Daí, eu tenho interesse, sim, você me dá o telefone dele, digo, te dou o telefone dele, pode dizer que fui eu que eu mandei você ligar para ele. E o Valmor ligou, e daí o Marco deu toda a esperança para ele, que podia montar, só que precisava um canal, né, disponível, não tínhamos aqui. O 2 estava sendo usado, o 4 estava sendo usado, o 9, precariamente, mas estava sendo usado. Daí o 11 era da Globo, o 13 era da SBT. Puxa vida, daí o Valmor, daí o Marcos falou, o Marcos procurou lá no sistema de televisão, descobriu que o canal 13 estava sendo usado pelo SBT, mas que podia adquirir esse canal para, não adquirir, pedir a viabilidade para a TV educativa, porque não estava registrado que era do SBT. E assim o Valmor fez. Aí o Marcos fez o projeto, fez tudo e pediu para o governo o canal 13, que era do SBT. Tanto é que daí o Valmor, depois que ganharam a concessão, o grupo ganhou,
a concessão, eles tiveram que sair do canal 13. Aqui, a SBT teve que sair do canal 13. Daí a TV educativa foi esse aí o caminho que o Merizio teve. Daí até me convidou para participar. Eu, na época, falei, Merizio, eu estou atrás de um canal comercial, educativo eu não gostaria muito, assim, faz você aí e tal com o pessoal, dei as dicas, o Valmor teve muito esforço nessa época, daí deve ter reunido o grupo, que hoje é ele, o Rui, o Chico, as pessoas assim, não sei todos, o Sartori, não sei quem mais participa, Valença, essas pessoas. Ele fez um grupo, fez uma fundação, conforme a gente fazia, e fez, e conseguiu, demorou a sair, né? Essa história que eu sei da TV educativa. Daí o SBT, que hoje tem aqui Beltrão, Rede Massa, SBT, é outra história. Lá antes dos anos 90, eu pedi a viabilização de um canal de televisão para Beltrão, já na época, pedindo para pôr no sistema de distribuição de canais de televisão, do plano básico de televisão do Brasil, que não tinha, Beltrão não gostava desse plano básico. Aí, daí eu fui orientar lá para o Marcos, lá em Curitiba, João, você tem que fazer uma carta para o ministro das Comunicações, não me lembro se era o Hélio Costa, quem que era, você vai pedir a viabilização de um canal de televisão para Beltrão, vai juntar aí folders e coisas assim da cidade, juntar a economia do município, tudo isso aí vai ter que pôr, economia do município, quantos habitantes tem e tal, e mandar para o ministro. Daí lá o Ministério da Comunicação vai estudar o teu caso e vai colocar Beltrão no plano de distribuição de televisão. Não é que ele vai te dar o canal, eles vão pôr no plano. E isso eu fiz. Na época, daí logo saiu no plano de distribuição de televisão, canal de televisão para Francisco Beltrão, que era o canal 2, né? O canal maior que tinha. Os outros estavam tudo ocupados. Saiu o canal 2 para Beltrão. Na época, eu não tinha nem como entrar na concorrência. Daí entrou bastante gente, todos os emissores de televisão entraram pedindo esse canal. Aí quem ganhou o canal foi o Martinez. Mas o Martinez na época, não sei por que problemas deles lá, tal, não deu continuidade na coisa, e ficou, daí entrou outro governo e o governo cancelou todos esses pedidos. Cancelou. Voltamos a estaca zero. Aí voltou a estaca zero, eu de novo, iniciei tudo de novo, daí pedindo outro canal de televisão, Beltrão, fiz tudo de novo. Aí Beltrão, daí saiu uma concorrência. Eu pedi aqui o Pato Branco, eu queria montar um canal de TV. Aí saiu no Diário Oficial, autorizando um canal de televisão para Francisco Beltrão e outro para Pato Branco, mais um, que lá já tinha TV Manchete. Aí demorou um tempo, esse canal foi posto em concorrência novamente. Até na época eu recorria a alguns empresários que eram muito entusiastas, queriam televisão, mas na hora de participar da concorrência, ficou só eu e minhas 3 filhas, né? Aí nós mandamos para frente, e participamos da concorrência. Mesmo assim, nessa concorrência, apareceu 9 empresas. Todos os canais de televisão, todas as redes de televisão participaram. E tinha uma empresa aí que ganhava muito concessão, mas ganhava as concessões justamente para negociar. E daí quase que essa empresa venceu, chegou bem perto do valor que nós ofertamos. Mas foi com dificuldade e tal, e daí nós conseguimos vencer. Daí nós vencemos 2 concorrentes, a de Beltrão e a de Pato Branco. Está chegando o maior evento da cadeia leiteira do sudoeste do Paraná, a 9ª Via Tecnológica do Leite. Nos dias 29 de junho a 1º de julho, no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Você terá a oportunidade de conferir as últimas novidades em tecnologia e nutrição para a produção leiteira. 9ª Via Tecnológica do Leite. Nutrição é produtividade.
de 29 de junho a 1º de julho em Francisco Beltrão. Quando nós já estávamos com a concessão em mãos, né? Então nós tínhamos que recorrer a uma rede de televisão. Não adiantava também ter um canal de televisão aqui em Beltrão sem ter uma rede. Daí até na época, é lógico que na época, hoje não, mas na época todo mundo queria a Rede Globo de televisão. Aí, como nós tínhamos a concessão Beltrão e Pato Branco, as duas, então eu gostaria de colocar a Globo aqui em Francisco Beltrão, mas aqui era canal 2, lá era canal 9, em Pato Branco. Aí, o que aconteceu na época? Daí, corremos atrás da Globo, para cá e para lá, até eles iludiram um tempo a gente, dizendo que fechar um negócio com a gente, mas daí eles optaram por Pato Branco, não por Beltrão. Embora Beltrão tenha mostrado, a prefeitura fez um trabalho muito bonito sobre isso aí, fez reunião em Curitiba e tal. Mas daí, como era canal 2 aqui, eles trabalhavam no canal 11, eles queriam Pato Branco, que era um canal mais alto, não sei, aquelas coisas todas. Aí, no final, eles acabaram desistindo de Pato Branco também, e aqui também. Daí, sobre a programação, quem correu atrás dessa programação foi o Marcos Alberto, né? Nessas alturas nós já era sócio de Marcos Alberto. Daí ele foi lá e negociou com o Ratinho, né? Fez uma negociação com o Ratinho, fizemos uma parceria. No começo era para nós montar aqui todo o sistema, mas sabe, televisão é muito caro, é tudo caro, é muito difícil. A melhor coisa é você procurar uma rede de televisão que tenha sustentabilidade, e a rede vai sustentar isso, embora às vezes tenha pouca audiência, mas eles têm uma rede, então não conta muito. Daí o Marcos acabou acertando lá com o Ratinho, com o SBT, foi assim que veio a Rede Massa Francisco Beltrão. Quem trabalha com rádio jamais vai deixar de trabalhar com rádio, vai sempre estar ligado a emissoras de rádio. Pode ver, todo cara que é locutor de rádio ou técnico de rádio não desliga, é um vício. Mesma coisa é com televisão. Eu tenho uma ligação muito grande ainda até hoje com a televisão. Eu trabalhei 15 anos com a TV Tarubá, né? Então tenho uma ligação muito grande e uma amizade muito grande com o pessoal da TV Tarubá e de outras emissoras aí. E é um negócio que se parece um vício. Então essas pessoas que estão ligadas à televisão hoje existe uma dificuldade para a TV aberta. Isso nós não comentamos aqui, eu vou comentar qual é a dificuldade maior de uma emissora de televisão aberta. Antigamente, quando começou aí no começo da televisão no interior, ainda tinha uma fatia muito grande. Hoje não tem mais isso aí. Não tem por quê? Porque veio a internet, veio a TV digital. Isso aí dificultou muito as emissoras de televisão. Hoje, se você vê assim, olhar de grosso modo, todo mundo tem um canal na internet. Muita gente tem um canal na internet. Às vezes é mais assistido que uma TV aberta, o canal. Por outro lado, as emissoras de rádio viraram tudo televisão. Você, em determinado horário, estão transmitindo ao vivo. E isso aí, o que não era possível, hoje é possível, né? Então, a TV aberta teve muita dificuldade. Dizer que não vai sobreviver, não, eu não concordo com isso, que vai. Vai sempre ter uma fatia, talvez de menor, mas as emissoras locais vão ter, nunca vai fechar um canal de televisão numa cidade. Eu não acredito que vai fechar, né? Mas a dificuldade é tremenda, porque e tudo isso aí que eu falei, todas as emissoras de televisão estão dividindo espaço com a rádio, com a internet, com todo mundo. Então há uma dificuldade muito grande, mas eu acredito, tenho fé, que as emissoras locais nunca vão terminar. Só para complementar, a Rede Massa, para quem não sabe, daqui do alcance dela, é a geradora aqui em Francisco Beltrão. Daí, lá em Ponta Grossa, tem uma sucursal. Não é uma emissora, eles não têm canal lá. Eles têm canal de uma repetidora de televisão em Ponta Grossa, né? Então, eles usam como canal de televisão, mas a geradora é aqui. E a geradora daqui, ela vai para toda essa região, aí, vai para toda a região sul.
daqui de Beltrão, você pega o sinal da região sul e toda a região dos Campos Gerais, que daí, através de Ponta Grossa, lá é expandido, vai até a divisa do estado de São Paulo, o sinal aqui de Beltrão. Então, para quem não sabe, a cobertura da TV Guará aqui de Beltrão é muito grande. Ela vai para todos esses municípios, sabe? Esses horários que o Romeu faz os telejornais ali, eles são vistos por todos esses municípios aí. Então, é bastante município, perto de 80, 100 municípios. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e também valorizar a história daqueles pioneiros que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Toda semana a gente traz aqui uma entrevista exclusiva para vocês. Até o próximo programa e um forte abraço!